Vou pensar. Super Campeões, cara. Você não tem a vibe Super Campeões? Não curtia. Ah, então esquece tudo isso que eu falei. Então... Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 9 de março de 2024 até o dia 15 de março de 2024. Nessa semana, Oscar 2024, Oppenheimer é grande ganhador da noite com 7 estatuetas. Ana Hickman e Edu Guedes assumem namoro. Depoimentos de militares APF colocam Bolsonaro no centro da trama golpista. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinha, uma semana aí de estudos, de cozinhar, de se estressar com a correria, de perder eletrônicos, comprar novos eletrônicos, de aplicar provas, de decidir fazer provas, e acho que é meio que isso. As coisas que a gente vai relatar por aqui. Isso aí, cara, uma semana de queimar o eletrônico e queimar o corpo, né? Então fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana, começando do fim de semana, né, foi o tradicional, né, de ficar por aqui mesmo com a Gabi. A gente ficou aqui hoje, esse fim de semana, no caso, ficamos aqui em casa. Terminamos a primeira temporada do True Detective, né, que eu falei que a gente tava maratonando. Conseguimos terminar, né, no fim de semana, faltava acho que 2 episódios só. A gente pediu uma pizza, no outro dia eu fiz focaccia. E daí a gente almoçou também, que eu preparei o molho bolonhesa original, né? A receita da maravilhosa cozinha de Jack. E aí eu preparei, foi massa. Já preparei a mais pra congelar um pouquinho de molho. Então, né, se bater às vezes uma preguiça de cozinhar eventualmente, já tem ali molho pronto, só descongelar e preparar alguma massa, sei lá o que, né? Que combine com ele. E aí também, né, pra fechar o fim de semana, a gente jogou mais um pouquinho de Pandemic. E foi só, né? Aí começa a semana... no meu ritmo de trabalho e tal, né? Eu apliquei uma prova na segunda-feira e aí teve isso. No restante da semana, e claro, né, o ritmo de aulas normal, etc. Estudando também, né, os concursos, só que dessa vez estudando para um outro concurso, né, que eu fiz a minha pausa no concurso que eu estou mais dedicado, né, nos estudos, para estudar para um outro, que eu decidi fazer a prova, que vai ser agora no fim de semana. Por sinal, minha reflexão vai ser disso, de ter decidido, né, fazer a prova em cima da hora, e aí eu falo mais a respeito daqui a pouquinho. No resto da semana teve a Semana do Consumidor, né, que é oficialmente, para variar, né, hoje é o dia oficial, é o dia do consumidor. Só que, né, a galera aproveita e faz a semana Black Friday, semana do consumidor, e aí estende as promoções por mais alguns dias. Eu acabei fazendo algumas comprinhas, aproveitei a data, vi que de fato tava com uns preços interessantes de coisas que eu tava a fim de comprar. Acabei aproveitando, comprei a expansão, né, uma das expansões do Pandemic, né, que eu mencionando que eu tô jogando quase que semanalmente com a Gabi e tal, ou com a Gabi, a irmã dela, tudo. E aí tinha a expansão que eu tava de olho, eu tava bem afim de comprar, que eu gostei das mecânicas novas que acabava adicionando. Vi que o preço ficou muito bom, acabei comprando, comprei isso, comprei mais umas coisinhas, comprei uns cafés também e tal. Por sinal, o café foi entregue agora há pouco e tinha começado a dar uma chuva muito forte aqui em Beltrão. E aí, né, na hora que tava o auge, né, da força da chuva, tocou o interfone e aí era o entregador ali. Nem comentei, né, que o cara tinha se exposto a essa chuva e tal, pra me entregar 2 pacotes de café. Porém, né, foi isso que chegou agora há pouco. E só. Aí, né, amanhã, no sábado, eu vou pra Maringá, né, visito meus pais, né, durmo lá no sábado. E aí, no domingo, eu vou fazer essa prova em Campo Mourão. Mas eu falo mais daqui a pouquinho, porque eu acho que é só... Ah, bom, ontem também, só para o último evento que tinha acontecido, a Gabi veio aqui, né, porque a gente vai acabar, a gente não vai se ver, né, no fim de semana, porque eu vou fazer esse outro concurso. Ela também vai fazer concurso, vai para Guarapuava fazer uma da prefeitura, para bibliotecária de lá. E aí, como a gente não ia se ver no fim de semana, talvez a gente consiga no fim do domingo, né, a gente voltando dos nossos concursos, conseguir jantar junto, alguma coisa assim. Mas, né, deu uma passada aqui pra gente conversar um pouquinho já pra, né, já que a gente não vai se ficar junto fim de semana e tal. E acho que é só, né, eu tava escrevendo uns relatórios e tudo mais, coisas nas partes mais burocráticas aqui dos bastidores de
vida de professor. E aí agora gravando e daqui a pouquinho trazendo a reflexão, mas não antes de Evandro Xoxin fazer a relato da própria semana. Muito obrigado. Vamos lá, minha semana então, sem delongas. Trabalhei final de semana, mais o penúltimo da minha existência enquanto substituto de plantonista. Esqueci a porta. Substituto de plantonista. Já no sábado de manhã eu já tive que fazer umas correrias ali, comprar algumas coisas pro hotel e tal. Eu dei uma passadinha no apartamento pra mexer algumas coisinhas, dar uma melhorada na pintura ali que eu precisava fazer também, de um errinho que eu cometi ali pra fazer uma parede estilosa. E, cara, sabadão, 1h da tarde eu já tava lá no hotel e aí, cara, foi correria, final de semana inteiro, a mesma rotina ali, fiquei cansado, bem cansado, uma vez mais, mas acho que acostumado já, né? Bom, talvez acostumado não seja a palavra certa, mas já era esperado, então já sabia que estaria cansadíssimo no sábado, mais ainda no domingo e ainda mais na segunda-feira. Tanto que na segunda-feira eu esperei todo mundo chegar, né? Assim que chegou a moça da cozinha e chegou a recepcionista, eu falei, gente, eu vou dormir porque eu não tô aguentando, então umas 8 horas eu subo lá pro escritório. E aí lá umas 6h30 até umas 8 horas eu dormi numa cama, porque fiquei até receoso de dormir no escritório porque realmente tava difícil. Tive um probleminha daí na segunda-feira com o meu celular, ele começou a esquentar muito, a bateria dele começou a esquentar muito e começou a descarregar muito rápido, e quando eu cheguei na aula eu tava só com 5%, eu falei, para ele não zerar a bateria completamente, eu vou desligar ele aqui, quando chegar em casa, aí eu conecto e tal, e vamos indo, né? Já tava na perspectiva de comprar um celular novo, porque eu já imaginei que a bateria não ia durar muito mais tempo, e a vida útil desse celular também já tá quase no seu fim, né? Então a obsolescência programada tá aí pra forçar a gente a ser capitalista. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que ele não ligou mais na segunda-feira, então depois, quando eu cheguei da aula, eu fui tirar as roupas do varal, deixei ele carregando, quando eu vim mexer nele pra colocar uma musiquinha, alguma coisa, ele já não ligava mais, tentei fazer todos os procedimentos possíveis, mas não deu certo. O lado ruim disso é que eu estava sem despertador dessa forma, porque meus pais estão viajando, não tem ninguém aqui em casa, então o único despertador que eu tinha era o meu celular, né? Eu poderia ter a Alexa, mas a Alexa não estava configurada, estava lá no apartamento também, então eu fiquei meio que à mercê de acordar com a luz do sol, basicamente. O lado positivo é que eu não tinha nada, que eu não teria que estar no trabalho na terça-feira, né? Era o meu dia de folga. Só que folga é um nome inapropriado para você pensar. É um dia de trabalho não para a empresa, mas para minha vida, no caso. Porque eu acordei cedo e fui cortar grama. Algo que eu tinha muito ódio na minha infância, mas que eu até não achei tão ruim assim. Falando agora, dando um pouco de spoiler, já que essa não é a minha reflexão, eu até fiquei surpreso com o quanto eu não me incomodei tanto. E eu até levei isso pra sessão de análise, porque eu ficava pensando, tipo, putz, será que era o medo de me expor? Será que era a vergonha? Será que era porque eu usava shorts e não usava calça e aí meus mosquitos me picavam? Enfim, eu tentei encontrar o porquê, se era porque eu era obrigado, então isso me deixava meio puto. Não cheguei a uma conclusão sobre isso, mas foi legal refletir sobre. E a moral foi que eu acordei um pouco tarde, né, porque eu não tinha um despertador, e aí eu comecei a fazer todo esse rolê, e basicamente quando eu terminei era 1h30 da tarde, ou seja, eu peguei o sol do meio-dia e me queimei completamente. Todas as partes do meu corpo que estavam expostas ficaram absurdamente vermelhas, e foi uma semana de hidratação, hipoglose, hidratante de pele e o caramba, para que pelo menos amenizasse um pouco a dor. Mas ainda assim, foi difícil. Eu ainda, além de cortar a grama, eu ainda podei a cerca viva que tinha aqui em casa, que ainda tem, né, aqui em casa. E também tem uma área ali que tem alguns cascalhos e tal, e tava cheio de erva daninha, e eu fui tirando elas pela raiz também, e deu um trabalhão, inclusive a ponto de ser um bom treino ali pra minha posterior da coxa, porque, porra, foi foda. Eu não podia me ajoelhar, porque cascalho ao sol do meio-dia tava derretendo, né? Dava pra fritar o ovo ali. Então eu não conseguia nem encostar meu joelho no chão, então tinha que ficar agachado ali de forma que a posterior da coxa ali foi trabalhando e foi treinando. Na quarta-feira, daí na parte da tarde, né, eu fui levar o meu celular pra arrumar e aproveitei pra ir no apartamento pra desmontar o guarda-roupa que tinha lá e começar a carregar algumas peças dele aqui pra casa dos meus pais, porque provavelmente eu vou cortar esse guarda-roupa e vou transformar ele numa prateleira pra levar depois lá pro apartamento. Só que como lá tem pouco espaço e tal, e enfim, pra pintar é meio difícil, né, pintar com tinta spray dentro num lugar tão fechado, então eu trouxe aqui pra casa dos meus pais, tem bastante
bastante espaço mesmo. E aí eu consigo fazer isso. Quarta-feira, recebi a notícia que meu celular tinha conserto. Eu tava na esperança de que ele... Tava na expectativa de que ele ia morrer de vez. Mas o técnico falou que eu dei sorte e que o problema era exclusivamente a bateria. Então ele só substituiu a bateria e resolveu o problema. A questão é que quando ele me mandou essa mensagem, né, eu tava usando o web WhatsApp, então quando ele me mandou essa mensagem, eu já tinha dado dinheiro pra minha tia pra ela ir ao Paraguai e comprar um celular novo pra mim. Então, de toda forma, eu falei, é bom, eu vou ter que arrumar, porque se eu quiser revender ou se eu quiser dar pros meus pais, pra algum deles utilizar, né, seria bom ter a bateria nova e tal. Então, não foi um dinheiro jogado fora, digamos assim, e foi um momento, acho que oportuno pra até trocar o celular e tal, ter uma tecnologia mais nova e até entender um pouco das minhas especificações, né? Porque antes eu tinha a ideia de pegar o Poco justamente porque ele era um celular muito bem no quesito de games. Só que a verdade é que, cara, eu não tenho tempo pra jogar mais nada, não, sabe? Tipo, eu tô com um Switch aqui totalmente parado. Eu acho que a última vez que eu liguei ele, sei lá, foi ano passado. Então, assim, é complicado, né? Complicado. Então, se eu não jogo nem no Switch, como é que eu vou jogar no celular? Então, meio que abandonei, assim. Tem os joguinhos do lorezinho que eu jogo todo dia, mas assim, é rapidinho e tal, né? E não é um jogo que demanda um puta processador. É um jogo super leve de cartas, assim, tanto que o meu até hoje roda excelentemente bem. Mas enfim, aí eu optei por ter câmeras melhores e tal, e pra fazer mais videozinhos, produzir mais conteúdo, enfim. Aí quinta-feira e sexta-feira, hoje, né, foi a correria desgraçada sem parar, e trabalho, e faculdade, e estou extremamente cansado. Mas a minha reflexão vai ser sobre o fato de eu ter ficado esse um dia, basicamente, sem celular. Eu tive que comprar até um despertador nos camelozinhos que tem aqui perto, porque, né, no outro dia eu teria que trabalhar. Inclusive, eu tive que trabalhar substituindo a recepcionista, porque ela estava passando mal. Então, além disso tudo, além de ter sofrido bastante na terça-feira, ter ficado sem celular, eu ainda tive que acordar às 5 horas da manhã na quarta para substituir a recepcionista. Mas, paciência, né, cara? É a vida. Então, antes que eu faça minha reflexão, eu vou passar a bola para que você, Esbole, faça por primeiro a sua reflexão. Opa, então, bora lá fazer aqui a minha reflexão sobre eu ter decidido ir prestar, né, um concurso que eu não me preparei. Então, basicamente, então, o que está acontecendo? Tá tendo uma sequência agora nos próximos meses de vários concursos aqui, né? Que tá começando a sair e tal, né? Que tava represado. Na época do governo anterior, estavam segurando um monte de abrir concurso. Daí agora começaram a sair e tal. Eu, vou aproveitar, vou fazer, né? Aproveitar isso daí e fazer o máximo de concurso que fizer sentido, né? Que eu me interessar. E aí, muitas vezes, eu me inscrevo, eu peço isenção ali, e depois eu vou decidir, né? O quanto que eu me dedico e tal. Alguns que eu, de fato, tenho que pagar ali pra me inscrever, aí esses eu já decido mais prontamente pra, né, acabar prestando ou não a prova. Aí esse eu tava, né, nesse limbo de tipo, consegui isenção, é um concurso para professor, né, de uma universidade, é a Unespar, né, que eu mencionei, um dos campi dela, que é em Campo Mourão, e é um lugar, assim, bem visado, né, então tem bastante concorrência e tudo, e eu pensei, será que eu, né, presto esse concurso ou não? E eu tava dedicado já num outro concurso, assim, em andamento, né, que é esse que eu recorrentemente tenho mencionado e que eu não dei muitos detalhes de qual que lidando com as notas preliminares, notas definitivas, etc. Daí, né, eu tava lidando com isso e me preparando muito mais para um outro que não é para professor, né, mas vai ser no próximo mês. E aí, será que eu, né, fiquei nisso? Se eu vou abraçar o mundo e querer estudar para todos os concursos, eu muito provavelmente não vou conseguir me dedicar, né, me especializar em nenhuma banca, me especializar em nenhuma prova. E aí eu, vou deixando de lado, vou decidir que eu vou focar nesse e tal. E aí a prova de Campo Mourão é agora no domingo, e eu pensei, quer saber? Vou fazer o seguinte, vou aproveitar. Eu, né, a última vez que eu vi meus pais, assim, pessoalmente, né, assim, porque a gente conversa por videochamada, foi em janeiro, ainda antes eu fazer aquela viagem com a Gabi lá pro Rio Grande do Sul e tudo, foi antes disso ainda que eu, né, tinha visto eles. E eu, quer saber, eu vou aproveitar, vou lá pro Maringá, passo o dia lá com meus pais, né, amanhã no sábado, durmo, no outro dia cedinho eu saio, vou lá fazer a prova. Se cair um tema que eu tenho alguma familiaridade, eu faço a prova, né, tal. Se cair algum que eu tenho zero domínio, eu simplesmente viro as costas e vou embora. Vou, assim, fazer um negócio bem tranquilo, tá ligado? Assim, sem peso nenhum, né, sem nenhuma cobrança.
durante a semana, eu me dediquei um pouco a pensar, né, a estruturar, pelo menos esse tema que eu falei que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que é no marketing, por sinal, né? Me dediquei um pouco a estruturar sobre o que eu escreveria, esse tipo de coisa. E aí, tô tranquilo, tá ligado? Se não der, beleza. Se der, legal também. E vamos dessa forma, assim, só. Só pensando, assim, que, né, mudar o foco, assim, de não ter essa cobrança excessiva. Vou fazer pelo rolê. Vou fazer assim, pra curtir a viagem. Vai ser só um dos elementos só pra curtir um pouco, né, esse tempo que eu vou ficar na estrada. Fazer uma pausa, fazer uma prova e tocar a viagem e depois curtir a paisagem, né, do que vier pela frente. Muito bem, cara. O que eu posso dizer? Acho que eu até pensaria algo do tipo o fato de você poder sair bem no concurso eliminando questões psicológicas, né? Do tipo, quando você faz o concurso sem esse peso, essa necessidade de passar toda essa pressão, acaba que você pode até se sair melhor. Bom, a questão é que assim, que eu acho que conhecendo você, talvez nem vai ser isso, sabe? Acho que o seu preparo, talvez fosse mais por uma coincidência, digamos, você ir melhor nesse concurso que nos outros, do que propriamente o fato de, ai, nossa, eu tô leve. Uhum. Assim, no geral, acho que você sempre vai focado, e acho que a questão de ansiedade, a gente tá meio que na divisão ali, né, geracional, dessa galera que é super ansiosa com a galera que é super deprimida, né? Acho que a gente transitou entre os dois, do pessoal que tinha muita depressão e tal, e o pessoal que agora tem muita ansiedade. Então, não sei, acho que a gente até, talvez pensando um pouco sobre isso, meio que até tá no equilíbrio, sabe? De ver uma geração emo e agora vendo uma geração TikTok, sabe? Uhum. Acho que dá pra resumir bem o que foi cada uma delas, do tipo, o emo que é super triste, super melancólico, e o TikTok que é super acelerado e vamos lá fazer 1 milhão, meu, vamos lá. Times money, sabe? E ansiedade e etc. Pois é, assim, eu fazer a prova sem peso na consciência, mas porém com plena consciência de que eu não tô preparado, tá ligado? Assim, que se eu for bem, é um acidente, tá ligado? Não é pra eu ir bem. Uhum. Então, vamos esperar. Daí eu relato depois o que é o resultado da coisa toda. Porém, até lá eu preciso que você traga a sua reflexão da semana. Só quero concluir que não há culpa e não há mérito, né? Exato. Beleza, a minha reflexão então, ela vem, como eu mencionei, sobre o fato de ter ficado um dia sem celular. E assim, existem 2 pontos nessa reflexão quase opostos que me fizeram trazer esse tema aqui. Que o primeiro é as pessoas falando assim, caralho, nossa, que horrível, né, não sei o que. Várias pessoas falam, nossa, horrível, não sei o que, putz, ficar sem celular é ruim demais, né. E eu falei assim, vocês estão malucos? Que porra é essa? Eu achei maravilhoso, eu acho uma gostosura não ter meu celular, sabe, tipo, é uma liberdade, um desprendimento de não ter que ficar conectado com as pessoas, não ter que dar resposta imediata, e não ter que ficar pensando em respostas, que é maravilhoso, que é libertador pra mim. É do tipo, pô, se eu ficasse, sei lá, uma semaninha aí, eu acho que ainda ia levar de boa. Talvez aí em 2 eu ia ficar meio, pô, ver uma rede social e tal, talvez fizesse um pouquinho de falta, um joguinho, alguma coisa assim. Mas passar um dia sem o celular, pra mim, foi, nossa, extremamente gratificante. Talvez o único porém ali foi, tipo, não ter a música o tempo inteiro, mas assim, a gente até trouxe uma reflexão um tempo atrás e tal. Falei, tudo bem, sabe? Tipo, não me incomoda. Às vezes tem outros objetivos a música também, né? Às vezes me ajuda a focar, mas às vezes também, tipo, eu não tava estudando, não fiz nenhum tipo de estudo. E quando eu tava no computador trabalhando, aí eu tinha música. Então, não me fez falta no final das contas. E aí eu tenho a outra reflexão, que é... A outra reflexão, não, mas o outro ponto dessa reflexão, que é... Cara, no final das contas, nem fez tanta diferença. Porque para as pessoas que eu falei, parecia que a vida mudaria da água para o vinho. E para mim não foi, quase não teve muita mudança, assim, sabe? Sinceramente, porque assim, eu respondo quando eu quero. Quando eu quero e quando eu sinto que eu tenho tempo para isso. Então, assim, o celular ou a vida online, para mim ela nunca foi uma prioridade. Então, meio que não ter o celular foi quase como viver normalmente pra mim. Não teve nenhum impacto na minha vida, sabe? Um impacto grandioso. Porque assim, no trabalho eu tava com o computador, então eu tinha o WhatsApp, então eu conseguia trabalhar tranquilo, respondendo ali na hora, etc, etc. Mas na vida pessoal, sabe, cara, eu tô mais preocupado em viver a minha vida, sabe? Do tipo, beleza, vou lá desmontar o guarda-roupa. Beleza,
beleza, cara, eu tô aqui desmontando o guarda-roupa, eu fico cantandinho na minha cabeça, sabe? Tudo bem, não sei que horas são, foda-se, sabe? Tudo bem, não tem aí, sabe? A vida é isso. Eu sei que pelo sol não passou das 6 horas, então tá tudo bem, vai dar pra eu ir pra faculdade. Então, show de bola, sabe? E curioso, porque eu acho que até esse comentário que eu fiz ali sobre a questão geracional, né? Também acho que até se aplica aqui, do tipo, pô, eu não tenho essa ansiedade do celular. Claro que é bom ter ele às vezes e tal, pra fazer certas coisas, ou pra pesquisar e etc. Mas assim, não é um objeto essencial na minha vida, sabe? Pode crer. Eu acho que, assim, o meu complemento seria o teu complemento lá da minha fala, né? É uma questão que a gente consegue viver sem, né, tá ligado? Às vezes não é a coisa mais agradável do mundo, mas é algo que, ok, tá ligado? É assim, a gente não... Pelo menos assim, eu tenho a perspectiva de professor, né? De lidar diariamente com, né, gente mais nova que eu. Tudo bem que você tem os seus colegas de sala, né? Só que ainda assim eu acho que eu tô numa outra perspectiva, né? Tô vendo num outro ângulo a coisa toda. E é, assim, surreal ver a galera o tanto que eles não largam o celular, assim, sabe? O tanto que é algo sintomático de ver a galera quase que dependente, assim, do viver a vida em função do celular. Então, sabe, é um negócio que é um tanto preocupante, se a gente for ver. E, felizmente, sim, pra gente não é uma questão tão grave. Claro, como você disse, né? O celular, essas tecnologias trazem uma série de facilidades, porém a ausência dele eu acho que não é tão sofrida como seria para uma outra pessoa mais dependente. Então, só às vezes, talvez o complemento seria não para você, mas para ouvintes, né, que se enquadram eventualmente numa faixa etária um pouco mais nova, que aí sim tem essa relação, né, que a gente acabou de comentar, de ter uma dependência um pouco maior, né, dessas tecnologias. Às vezes experimentar, ficar um dia sem, né, o celular, ou trabalhar, que é o que eu acabo fazendo. Eu começo a trabalhar, eu deixo o celular põe no Vibra, né, ou no silencioso, deixo ele lá na cozinha, e se eu tô, assim, rendendo de escrever alguma coisa, eu fecho o WhatsApp Web, esse tipo de coisa, então não vou, né, nada ele vai me tocar alerta e tal. Então, e assim, pra mim funciona super bem, me sinto, né, muito mais produtivo e de fato sou muito mais produtivo. Talvez essa galera precise às vezes fazer essas desintoxicações, né, de conseguir lidar um pouco com a vida sem essa tecnologia, porque olha só, existe uma vida sem essa tecnologia, então às vezes as pessoas só não descobriram ela ainda. É engraçado porque acho que o fato de eu não ter o celular, às vezes é mais ansioso pro outro do que pra mim. Do tipo, pô, você não responde minha mensagem, não sei o quê. Eu falei, cara, foda-se. Mas daí é um problema do outro, tá ligado, né? Exato. Então, mas aí é que tá, sabe? Eu acho que isso revela até o mal, que é do tipo, não é que a pessoa está sem celular, ela tá com ansiedade porque o outro tá sem celular, sabe? Tipo, olha onde... porra, a gente tá chegando muito longe nisso, sabe? É um pouco preocupante. Mas enfim, a gente não pode se preocupar com todo mundo, o que a gente pode se preocupar é com a Sessão Mais, né? Isso aí. Então vamos lá, Sessão Mais, a gente vai ter que ir de feedback ou de mais uma indicação? Cara, hoje a gente não tem feedbacks, que eu já olhei aqui, e a gente vai ter que ir de indicação. Primeiro eu te pergunto se você tem indicação, porque senão eu vou ter que pensar em alguma coisa aqui. Não, vamos fazer rapidinho aqui. Eu tenho uma indicação de um anime que você... Talvez aí, quem sabe no futuro, você até possa assistir, porque eu acho que tem um pouco da vibe do passado, que é um anime chamado Blue Lock. Blue Lock é um anime de esportes, especificamente um anime de futebol, cara. É um anime que tem uma pegada bem interessante, assim. Ele tá pautado, digamos, na realidade, né? Claro, tem alguns elementos ali um pouco mais fantasiosos, mas não é Tsubasa, sabe? Chute duplo, chute com poder na Zuma Eleven, sabe? Que sai um relâmpago do seu chute e tal. Ele é bem... pé no chão em questões das habilidades, e a própria história dele, assim, é tipo um negócio mais anime, mas ao mesmo tempo dá aquela empolgada, tipo, que legal, o que será que vai acontecer? Porque a história basicamente do Blue Lock é que a seleção japonesa tá cansada de não ganhar uma Copa do Mundo, então eles percebem, né, a comissão de futebol percebe que para ser campeão do mundo eles precisam de um striker, né, de um bom goleador, digamos assim. Então, o responsável por esse projeto Blue Lock, ele cria toda uma ambientação, toda uma academia, digamos assim, e seleciona os melhores jogadores numa faixa etária X, ali, adolescentes, que estão jogando
jogando pelos seus clubes, pelos seus colégios e tal, e ele convoca todos esses atacantes para participar desse Blue Lock, que basicamente é aquele que vencer, que foi o último finalista do Blue Lock, vai ter vaga garantida na seleção japonesa sub-20. E quem for eliminado nunca mais vai ser convocado para a seleção japonesa. E aí, cara, assim, é basicamente um reality show só de atacantes, sabe? Então, é bem legal. Eu recomendo muito assistir o primeiro episódio. Eu acho que o primeiro episódio ele dá uma boa ideia do que vai ser toda essa parada, porque, assim, não é só o anime de esporte, é uma parada, tipo, que mexe com o sonho deles e tem um pouco de desespero em tudo isso, sabe? De, putz, eu quero ser o melhor e tal. E aí você tem que mostrar, uma das frases talvez mais marcantes é, você tem que ser egoísta, porque, cara, o striker, né, o goleador, o centroavante, ele é egoísta, porque ele quer fazer o gol, ele tem que querer fazer o gol. Ele não pode chegar na frente e, eu vou passar. Cara, ele tem que ter essa... Enfim, eu não vou dar muito mais informações do que isso. Recomendo Blue Lock. Ele fala, inclusive, ele fala sobre vários jogadores que existem, né? Então ele fala sobre o Neymar, fala sobre o Pelé, fala sobre o Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Bem legal, fica a recomendação Blue Lock. Beleza, não conheço, então... Assiste o primeiro episódio. É só isso que eu tenho pra dizer. Assiste o primeiro episódio. E aí tu vai curtir. E aí você me agradece depois. Vou pensar. Super Campeões, cara. Você não tem a vibe Super Campeões? Não curtia. Ah, então, esquece tudo isso que eu falei. Então, vamos dar uns recadinhos. Então, se você gostou da minha indicação e você quer comentar sobre ela, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, já gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra de mais uma semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece propósito nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui. E talvez ainda mais, ela goste tanto que mande uma mensagem para cá, um feedback para cá. E aí uma vez que ela manda esse feedback, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau tchau com poder, é isso? É isso aí, tchau tchau, egoísta. Então falou, tchau tchau. Adeus.